Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês nesta manhã para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos fortalecimento para a nossa fé. Olha, como eu disse, nessa semana meditamos, refletimos um pouco sobre o pecado, sobre o mal, uma questão tão importante, complexa, bastante profunda e tem muita coisa na palavra de Deus nos orientando e ensinando sobre isso. Você certamente pode aprender. Mas nesse pequeno momento, nós estamos falando exatamente de alguns temas muito importantes. E nessa manhã eu quero compartilhar com você o seguinte: a responsabilidade do pecado em minha vida é culpa de Deus? Nós vimos ontem que Deus não pode tentar ninguém. O mal não está em Deus para que ele possa levar tentação aos homens, não é? Mas afinal de contas, eu acabei arrebentando a minha vida, meus relacionamentos, casamento, filhos, e me tornei uma pessoa cheia de vícios, e hoje em dia me sinto muito culpado e levo um fardo pesado nas minhas costas. Tudo isso é culpa de Deus? Então, a responsabilidade de pecar, não é? Eu continuo pecando, eu vivo no pecado, eu tenho coisas que eu não abro mão, é a minha vida, é a minha escolha. Lembra da escolha de Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Mas é o que todos gostam de dizer, é a minha vida, eu faço o que eu quero. Pois é, na verdade isso não reflete, não é, realmente uma questão real. Por quê? O homem ou é escravo do pecado ou é escravo de Deus. Ou ele é dominado pelo pecado, ou ele é dominado pela graça. É muito interessante refletir sobre isso. E nós podemos fazer essa reflexão através do Santo Livro, das Escrituras Sagradas. Mas veja só uma coisa, lá no livro das Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, do verso 39 a 40, está escrito: Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Então veja aqui que o profeta escreve e traz para nós uma orientação muito grande de muitos homens que estão nesse dia como que culpando Deus pelas dores da sua própria vida, culpando Deus pela repercussão, pelas consequências dos muitos pecados, desarranjos, desfeitos, né, desvarios e todas essas coisas que vão acontecendo na vida do homem, de coisas quebradas, assoladas, destruídas, ruínas, não é? E questões emocionais terríveis, pessoas que estão vivendo de remédios e tudo mais. Então o homem de repente se levanta e diz: tudo isso que eu estou vivendo, por que Deus permitiu? Por que Deus deixou isso acontecer? Na verdade, nós precisamos perceber, como lemos lá em Gênesis e como vimos durante esta semana, quais são as nossas escolhas. Então aqui ele fala algo muito importante. Por que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados, que é a reflexão, o momento de chegar à conclusão de que muitas coisas que estamos vivendo são consequências nefastas de tudo aquilo que nós semeamos no passado: rebeldia, desobediência, injustiça, mentira, adultério e tantas coisas que nós permitimos, que nós muitas vezes escolhemos, aceitamos, não demos valor para a palavra de Deus, não fizemos a consideração da verdade, nós não nos importamos com o que Deus disse, mas simplesmente deixamos acontecer e arrumamos desculpas e justificativas. Isto sou eu, este é você. Sim, nós somos pecadores, a nossa inclinação é sempre para o mal, conforme nós vimos escrito na palavra. E nós precisamos ter esse entendimento real e parar de fantasiar o evangelho, como se fosse um romance. Precisamos entender que o salário do pecado é a morte. E se vamos nos queixar, eu preciso me queixar dos meus próprios pecados. E diante disso, então, aqui o profeta escreve: esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e nos voltemos para o Senhor. Esse esquadrinhar aqui é fazer as considerações de como você tem vivido. Talvez você tenha andado de mau humor, irritado, aborrecido, derrotado, angustiado, triste, se sentindo pesado, mal amado, ninguém se importa comigo, e você está insatisfeito, e a murmuração, e aquilo brota de dentro de você como águas amargas. Então esquadrinhe o seu coração. Veja como você está. Pare de pensar que você está assim por causa do B, do homem, daquele, do outro, mas veja como você está. Qual é a sua situação?
como você está se sentindo nesse momento. E aí você perceba bem, esquadrinhe o seu coração, esquadrinhe os seus caminhos, provemos, ou seja, coloque-os, não é, sobre o crivo da palavra de Deus. Prove o seu caminho. Tem sido bom? Essa angústia, essa tristeza e esse pecado. Aí você diz, mas é o meu prazer, eu quero fazer isso. Muito bem, mas o resultado está sendo bom? Você é uma pessoa feliz? O resultado desse pecado, do qual você diz, é a minha vida, eu faço o que eu quero. Então, está sendo realmente uma coisa que está valendo a pena? Ou por orgulho e por uma questão de não dar o braço a torcer, né? Que é uma questão de, não, está tudo certo, essa é a minha vida. Só que você está se juntando no seu interior dores. Você está juntando no seu interior orgulho, você está juntando no seu interior amargura, e elas vão produzir no seu interior cada vez mais insatisfação, peso, angústia, tristeza. Portanto, preste atenção no que ele diz aqui. Vamos esquadrinhar nossos caminhos, provar e voltemos para Deus. Portanto, qual é o convite aqui? Ainda que você esteja numa situação de dor, de tristeza, de erro, de pecado, esquadrinhe o seu coração, reflita, pondere, medite no que você tem vivido, veja o seu caminho como está, não é? Mas não é só o caminho financeiro, não é apenas coisas materiais, não é disso que eu estou falando de você, dentro de você. Quem sabe você tem feito força para parecer alguma coisa que você não é mais. Quem sabe você não tem tentado fazer aí, não é, uma propaganda de você mesmo, mas só que você não consegue viver feliz, alegre, satisfeito, disposto, ter coragem, disposição, porque você está abatido, triste, angustiado, depressivo. Então pondere sobre essas coisas e se volte. Esse é o convite. E voltemos para Deus. Volte-se para o Senhor. Agora mesmo, coloque-se diante de Deus, talvez com lágrimas, eu não sei, mas se renda, entrega o teu caminho ao Senhor, invoque o nome de Cristo, clame por Jesus agora, a sua misericórdia e compaixão. Eu tenho convicção que quando você se voltar para o Senhor, certamente a graça, a misericórdia e a compaixão do Todo-Poderoso se voltará para a sua vida também. Que o Senhor Deus te abençoe.